Marcela, tudo bem com você? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou aqui com Marcela Bernardi, médica ginecologista e obstetra e praticante de atividade física também. Bastante. Eba, muito obrigada pela presença, viu? Seja muito bem-vinda. Ô Má, para contextualizar então, acho que um pouco mais desse assunto que a gente vai falar aqui hoje, que eu acho que é um assunto sério, né? A ideia é a gente aqui ter um papo leve, mas também poder trazer muita informação para a galera que está ouvindo e assistindo a gente. Outubro é um mês dedicado, né, a conscientização, né, da população toda, tanto homens quanto mulheres, né, ao contrário do que a gente pensa, homens e mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce aí ao câncer de mama. Eu trago aqui um dado até que em 2021, você até me corrija se estiver errado, segundo o Instituto Nacional de Câncer, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama, é isso mesmo? E esse é o tipo de câncer com maior índice de mortalidade entre as mulheres no Brasil, infelizmente, né? Quais são as causas principais, assim? Existe uma causa principal, os fatores de risco para o câncer de mama? Então, outubro é muito importante para a gente conscientizar e lembrar que as mulheres precisam se prevenir do câncer de mama. E tem várias formas de prevenção. Desde a gente pensando nos fatores de risco que você falou, então evitando eles, como o que a gente muito fala, fazendo o diagnóstico precoce, que é com a mamografia. E aí, Outubro Rosa está aqui para lembrar todo mundo que a gente tem que fazer esse exame. E essa estimativa do INCA é isso mesmo, eram mais de 66 mil casos. Isso contando que a gente estava no meio da pandemia, quando muitos casos de cânceres não foram diagnosticados, tiveram diagnósticos tardios. Foi uma época muito, muito ruim, né, para a pessoa que tinha câncer. Então, acho que esse número poderia até ser um pouco maior. E quando a gente pensa no câncer de mama, a gente pensa em fatores multifatoriais. Então, muitas pessoas ficam, porque minha mãe teve câncer, minha tia teve câncer, minha avó teve câncer. Realmente, a questão familiar é um dos principais fatores de risco, mas esses a gente não consegue modificar, né? A gente já nasceu com eles. A idade, que é outro fator de risco, quanto mais velha a mulher, maior o risco, a gente também não modifica. E aí eu acho bacana a gente conversar bastante sobre os que são modificáveis. E um deles é se manter ativa, atividade física, controlar o consumo de bebidas alcoólicas, controlar o peso, porque a obesidade é um dos fatores de risco. E acho que é isso que também o Outubro Rosa tem que falar bastante. Que legal, e legal você trazer isso, né? Existe, então, uma predisposição genética, fatores aleatórios e maiores ali que a gente talvez não consiga prever. Mas tem, sim, fatores modificáveis. Então, através de hábitos saudáveis, a gente consegue prevenção, principalmente ali se tratando do câncer de mama. Exatamente. E legal que você falou também da faixa etária. Não existe, então, uma faixa etária específica. Normalmente, acomete mulheres mais velhas, mas não existe uma faixa etária específica? Não existe. Então, câncer de mama acomete também mulheres mais novas, só que é mais raro. Quando a gente pensa numa população geral, nós ginecologistas, a gente fala para fazer mamografia a partir dos 40 anos, Certo. porque é quando a gente consegue diagnosticar a maioria dos casos de cânceres em estágios iniciais e que modificam a mortalidade desse câncer. Significa que mulheres mais jovens não podem ter? Não, elas podem ter. E aí é por isso que a gente fala da importância do autoexame, que hoje em dia, na verdade, a gente fala muito do autoconhecimento das nossas mamas. E não do autoexame como uma forma da gente diminuir a mortalidade do câncer ou fazer um diagnóstico super precoce. Então, mulheres mais jovens devem ficar atentas, até porque nossas mamas são mais densas, né? Exames de imagem às vezes são mais difíceis de fazer. Legal, eu acho que essa sua fala vai até de encontro aqui à minha outra pergunta. Muito embora eu tenha falado até no começo ali do alto índice de mortalidade, a gente sabe que é algo muito grave, mas também tem cura. E essa importância desse diagnóstico precoce ou desse autoconhecimento ali das mamas, desse diagnóstico precoce, isso faz diferença realmente? Descobrir antes, encontrar antes, realmente faz diferença? Faz bastante diferença. É por isso que toda mulher, a partir dos 40 anos, tem que fazer mamografia todos os anos. O autoexame, normalmente a gente não consegue diagnosticar nos estágios mais precoces, porque normalmente já é um nódulo um pouco maior, que é palpável. Então, eu vou falar um pouquinho dos sinais de alarme, que é importante. Fale. Então, por exemplo, um nódulo novo, um nódulo palpável, um nódulo
que cresce, a gente tem que procurar um médico. Alterações da pele, então, da mama, então se ela fica vermelha, se ela fica um pouquinho mais grossa, a gente fala muito de aspecto de casca de laranja. Se sai algum líquido, cor de sangue, cor de água, principalmente quando é unilateral, quando é de forma espontânea, a gente também tem que se preocupar. E também quando o mamilo ele inverte, então aquele mamilo que às vezes é plano ou para fora, ele fica para dentro, ou qualquer tipo de retração na mama. Isso são sinais de alarme que tem que fazer uma mulher procurar um médico. Que legal, Má. Nossa, não fazia ideia, inclusive, disso. E muito legal você estar falando aqui para a galera que nos ouve e nos assiste. Eu acho que são dicas importantíssimas e sinais que a própria mulher consegue observar, né? Coisas ali do seu cuidado diário, do dia a dia, né? Eu acho que, sei lá, uma sinalização. É até interessante isso, né? Porque como é feito o diagnóstico depois disso? E descobrir ali uma irregularidade. Eu vou buscar um médico. Como é feito o diagnóstico? Quais exames são necessários? Então, primeiro, o exame físico do médico é super importante. Por mais que a mulher tente fazer o autoexame, que antigamente tinha aquele passo a passo, é uma coisa mais difícil, né? Então, precisa de um profissional para fazer o exame físico e ver se realmente tem sinais de alarme ou não. Aí tem que prosseguir para um exame de imagem, que pode ser, dependendo se for um nódulo, se for alguma retração, alguma coisa, ou uma mamografia, ou um ultrassom. E aí precisa fazer a biópsia, e só a biópsia vai falar sobre o se essa lesão tem um câncer ou se não tem. E aí partir para o tratamento, que cada vez a gente tem ainda bem novos tratamentos, né? E é muito individual. Então, dependendo do tipo de câncer, dependendo da idade, dependendo do tamanho, a gente pode fazer químio, pode fazer a cirurgia, pode fazer hormonioterapia. Aí é uma infinidade de tratamentos. N formas de tratamento, né? Porque a gente já imagina, de repente, câncer, e aí já imagina outros cenários e não tá ali a par de todas as possibilidades. Aquele autoexame, que você até citou, ainda é válido? As mulheres ainda devem fazer aquele autoexame? Eu acho que tem sempre nas campanhas, né, explicando. Às vezes os próprios médicos e médicas, né, até mandam ali, às vezes, um folhetinho com a posição ali de você fazer autoexame. Ele ainda é muito válido? Então, hoje em dia a gente tenta evitar esse passo a passo que falava que, porque fica de frente para o espelho, as mãos atrás da nuca e palpa de um jeito, palpa do outro, porque isso dá a falsa impressão que você realmente, que é uma forma de rastrear e diminuir a mortalidade, quando na verdade não é. A gente fala hoje em dia do autoconhecimento. Então é importante a mulher fazer no período que ela tiver mais à vontade. Então assim, no banho, na hora que estiver se ensaboando, deitada na cama, assistindo uma televisão, dá uma olhada, uma checada nas mamas para se conhecer, para se tiver alguma alteração, aí procurar um médico. Mas isso não substitui de forma alguma a consulta, né? O exame do ginecologista. Sim. E nem a mamografia. Acho que no começo da sua fala você falou muito sobre os hábitos, né? Ali a obesidade, enfim, tabagismo, alimentação, enfim. A atividade física, ela entra nessa prevenção? Você consegue falar um pouquinho pra gente por que a atividade física seria importante, então, para essa mulher se prevenir em relação ao câncer de mama? Sim. Então, assim, o câncer de mama, muitos dos tipos, eles são hormônio dependentes, né? E aí tem muito a ver com estrogênio, que é um hormônio que é produzido pelos nossos tecidos adiposos, né? Pela gordura. Então, você diminuir a obesidade, diminui o risco de você desenvolver o câncer de mama. Gente, que sensacional. E aí, nisso, na atividade física já ajuda, é uma das formas da gente controlar o peso. E a atividade física em si também mostra que se a gente fizer 150, aquela cartilhinha que a gente sempre fala, né? 150 minutos de atividade física por semana é também capaz de diminuir o risco de câncer de mama em torno de 20%. E os estudos mais recentes, eles mostram muito que é quando a gente não fala tanto na prevenção primária, né? Que é evitar o câncer, mas sim naquela pessoa que já teve o diagnóstico e fez o tratamento. Então, a atividade física, imagina aquela mulher que recebeu, né, o diagnóstico de câncer, aí tem todos os estigmas, né, da mastectomia, que é retirada das mamas, ficar um tempo mais imobilizada, assim. Então, a atividade física ajuda muito para essas mulheres que já tiveram o diagnóstico e estão fazendo o tratamento. Mostra que tem melhora muito no tratamento, na sobrevida, porque melhora muito a parte da ansiedade, né, do bem-estar, tudo
os pontos positivos da atividade física que a gente sabe, e também de manter a musculatura daquela mulher boa, né, bem preparada para uma recuperação, para fazer uma fisioterapia. Então, hoje em dia, a atividade física a gente pensa tanto na prevenção, quanto também para aquela mulher que já teve o Que diagnóstico. legal isso. Que legal. E que legal que os dados comprovam, né? Atividade física ali no pré, né? Me prevenindo para que eu não desenvolva uma doença grave e que se eu tive, ela tá ali presente também no meu pós-tratamento como um benefício. Eu acho que tem todo o benefício psicológico, né? Também, que a gente sabe ali, né? Os hormônios do bem-estar, enfim, toda essa Exatamente. sensação de, sei lá, de empoderamento de novo, né? De força, que o exercício traz muito, né? Agora me diga uma coisa, você como médica, né, tratando de mulheres, ali explicando para as mulheres, encorajando as mulheres a praticarem atividade física, também tem que dar exemplo, né? Sim. Você pratica atividade física, né? Pratica. Durante a faculdade, a minha mãe até perguntava se eu fazia educação física ou medicina. Que legal, sério? Que eu treinava basquete e natação, eram mais de 11 treinos por semana. Gente, uma médica super esportista. Exatamente. Que legal. E na verdade, a culpa era da minha mãe, do meu pai, que me colocou na natação já com 2 anos. É balé, jazz, é capoeira. Atividade Então, sempre foi presente na sua vida. sempre. Que Eu tinha até gostoso. um amigo que ele brincava aqui no ambulatório, que era um ambulatório rápido de atendimento, e as paredes eram finas. Ele falava pra mim: Marcela, para de perguntar de atividade física. A mulher veio aqui porque, sei lá, ela tem um sangramento uterino, e você fica perguntando se ela faz atividade física. Fala, mas eu pergunto pra todo mundo. Porque é importante, não é? Exatamente, porque às vezes você planta a sementinha na pessoa. Exato, rastrear ali o hábito da pessoa e fazer a pessoa entender que é importante. Que legal. E nesse momento aí, pandemia, fiquei sabendo que você também andou pedalando com a gente no Torque Cycle. É verdade isso? É verdade, me salvou. Então, assim, eu não consegui me adaptar bem àqueles funcionais que tem na televisão, de fazer em casa. Eu ficava super com peso na consciência de ficar pulando. Aí eu aluguei a bicicleta e funcionou. E era Deu até certo? gostoso, que eu colocava do lado da janela e me distraía. Assistia filme, às vezes. Que gostoso. E aí, pedalava super com a gente. Exatamente. É isso, mas não parou de praticar atividade física, já que acho que deve ser mais gostoso, né? Por você já ter esse hábito, até mesmo ali na sua consulta, no consultório, você talvez incentivar a paciente que está ali na sua frente a praticar, né? Eu acho que quando você sente muito, você também consegue falar com muita propriedade, né, do que você está Sim. dizendo ali para as pessoas, né? Isso é muito legal. E me fala uma coisa, praticar atividade física não é só uma forma de cuidar da saúde de forma geral, né? Para você também tem outro fator, assim, emocional, amizade, enfim, alguma outra coisa? Pra mim, o bem-estar. Então, por exemplo, agora eu acabei de voltar da ginástica. Eu, assim, adoro essa dor no corpo que a gente sente, realmente me traz bastante bem-estar. Mas a gente que mora em São Paulo, né, que é tudo tão, tão caro, assim, praticamente tudo a gente tem que pagar. Pra mim, atividade física também é uma ótima opção de lazer. Então, por exemplo, amanhã eu combinei de pedalar com a minha irmã. A gente vai no parque, vai pedalar, e é uma forma de encontrar os amigos, barata, e ainda faz bem pra gente. É muito gostoso mesmo. Mas Exato. essa médica já quero muito consultar com a doutora Marcela. Ô, Má, fala uma coisa. Voltando aqui pro câncer de mama. Então, durante o tratamento, também é indicado que a pessoa, ela pratique atividade física? Ela pode praticar atividade física ou é só nesse pré e pós, como você comentou? Pode sim praticar, sempre orientado por um educador físico, né? Mas pode praticar e deve praticar, porque é muito, muito Que importante. legal, que legal. Então pode fazer parte ali do conjunto do tratamento mesmo da pessoa. Os estudos, assim, também não tem exatamente um tipo de atividade física que mostra melhores resultados para o tratamento, ou melhor bem-estar para as pacientes, né? Atividade física é uma coisa muito pessoal. Cada um tem que ver o que realmente gosta, porque não adianta também fazer obrigado alguma coisa que não gosta. Sim. Então, não tem, assim, uma atividade física certa. É mais mexer o corpo. Sim, se colocar ali, aproveitar e fazer alguma coisa que te dê prazer, né? Passando por um momento, de repente, tão difícil, elevar esse prazer de fazer uma atividade gostosa, né? Agora, a gente fala muito sobre a conscientização das mulheres, as mulheres.
E os homens, como eles andam nesse papel? A incidência do câncer de mama é muito maior nas mulheres, mas os homens têm um papel importante ali nesse suporte, né? Inclusive para os homens que estão nos assistindo e nos ouvindo, o que você pode dizer aí para os homens em relação ao câncer de mama? Como que a gente pode, que eles podem nos ajudar e ajudar as mulheres no geral? O câncer de mama masculino é muito, 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 muito mais raro. Até um dos principais fatores de risco para uma mulher ter o câncer de mama é se ela tiver tido um parente do sexo masculino com câncer de mama, de tão Nossa. raro que é. E então os homens também têm que ficar atentos a qualquer alteração, né, das mamas deles. E eu acho que o principal, quando você tem uma esposa, uma filha, uma mãe com câncer de mama, é dar o suporte mesmo, né? Fazer com que ela se sinta acolhida. Talvez levar ela para fazer alguma atividade, caminhada, né? Por que não? Por que não já elevar essa autoestima, plantar a sementinha da prática de exercícios físicos, que a gente sabe ali que vai contribuir com estudos, inclusive, para a melhora da pessoa, da Exato. mulher, né? Checar se ela tá com a mamografia em dia. Sim. O Ministério da Saúde fala para fazer a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. Mas nós, ginecologistas, de forma geral, a gente fala para fazer a partir dos 40, todo ano. Todo ano. É a indicação mais correta, a mamografia. E esse autoconhecimento, eu gostei dessa forma como você explicou, que eu acho que fica até mais claro para quem está nos ouvindo, né? Esse autoconhecimento das mamas, eu acho que é um reconhecimento de sinais adversos, que não só o Sim. autoexame. Muito legal isso. A mamografia, ela diminui até 30% a mortalidade do câncer de mama, de tão importante que ela é. Incrível. Gente, façam suas mamografias anualmente. Não pulem esse exame. Consultem o médico, né? Vão ao Exatamente. médico, né? Tem gente que foge, né? Não pode. Má, a gente tá se encaminhando pro final. Uma pena. Eu quero aqui saber mais um monte de coisa, mas eu queria que você deixasse mais uma mensagem, enfim, aproveitando esse momento de conscientização para as mulheres, alguma mensagem em relação a essa doença e esse assunto que a gente sabe que é tão sério, mas além de tudo que você pôde nos contribuir aqui, o que mais que você pode deixar aqui de informação, de inspiração, motivação para quem tá nos ouvindo? Eu acho que o câncer de mama é realmente, como eu falei, é uma doença que a gente consegue ver que por mais que a gente é mulher, não dá pra mudar, a gente tem a idade, não dá pra mudar, história familiar não dá pra mudar, mas que tem muita coisa que a gente pode fazer pro nosso benefício. Então, assim, a gente pode correr atrás de uma saúde mais adequada, então a gente tem que se informar, tem que saber o que faz bem, o que faz mal e procurar sempre fazer o bem pro nosso próprio corpo, né? Que na verdade é o que a gente tem aqui. Exato. É a gente, né? Exato. Nosso Cuidar maior da bem. gente mesmo é o nosso maior bem. Má, pra terminar aqui, a gente faz sempre uma brincadeira no final da entrevista, tá? Eu vou te fazer 3 perguntas e você pode responder com 1 ou 2 palavras. Tá. Combinado? Tá Vamos bom. lá. Pra você, Marcela, a vida fica melhor quando? Quando eu encontro minhas amigas. Ai, que É delícia. uma das coisas mais importantes, assim. E o que te faz perder o fôlego? Faz perder o fôlego. Meu time de futebol. Ai, gente, uma médica que ama futebol. Embora ele traga muita felicidade nos últimos anos. Será que ela pode dizer que time ela torce? Eu não sei se o pessoal vai gostar do time que ela Melhor torce. não, melhor não. E o que te mantém bem equilibrada? Minha família. Minha irmã, principalmente. Ai, que gostoso. A gente pode contar que ela é gêmea. Sim. Irmã, sim, aquelas irmãs coladas. Sim. E outra viciada em esporte também. Que bom. É de família, então, de né? família. Que delícia. Ótimos hábitos da sua família. Mas quer deixar suas redes sociais pra galera seguir você, acompanhar mais, de repente, alguma informação que você possa contribuir lá com a gente? Pode ser, meu perfil é @doutora Marcela Bernardi. E aí lá eu falo muito, dou muita informação mesmo de ginecologia, obstetrícia. Que legal. É um Instagram mais voltado mesmo para informação baseada em evidências, né, de qualidade. Perfeito. Vamos seguir a doutora Marcela para a gente acompanhar todas as dicas e orientações. Quero agradecer muito, 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 muito pelo papo. Eu acho que um papo importantíssimo. Muito pelas informações que você trouxe. Informações, assim, modernas, práticas, né? Pra frente. Adoramos. Que bom, obrigada pelo convite. É muito bom. Uma das coisas que eu mais gosto da profissão é trazer informação e informação que faz com que a mulher possa tomar atitudes que melhoram a qualidade de vida, saúde, tudo isso, né? Que bom. E que bom a gente poder contribuir um pouquinho, né? Pra prevenção, pra orientação de mais mulheres e cada vez disseminar mais as informações, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Má. Um beijo e até a próxima, gente.